Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre todos. Que bom que nós chegamos até aqui. Podemos celebrar com convicção, dizendo como disse Samuel depois da peleja que ele teve contra os inimigos de Israel. Ele tomou uma pedra, colocou a pedra como sendo um testemunhal, um referencial de que Deus estava com eles, agindo por eles e os ajudando. Ele toma a pedra e derrama uma libação, derrama azeite sobre a pedra, dá o nome à pedra, chama a pedra de Ebenezer, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. E assim ele fez, como nós lemos no primeiro livro de Samuel, que ele fez isto testemunhando que Deus estava com eles e Deus estava agindo por eles e Deus estava os encorajando para eles enfrentar os inimigos sem medo. É o mesmo que Jesus Cristo falou para nós, que nós não precisávamos temer, porque Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim como o Samuel tomou a pedra e a chamou de pedra de ajuda, assim nós podemos dizer também que o Senhor Jesus Cristo, o nosso ajudador, empenhou a sua palavra, que estaria conosco até a consumação do século, e nós podemos testificar isto, que de fato Ele está conosco e Ele nos ajudou até aqui. A Ele toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos em direção aos céus, porque é para lá que nós estamos indo. Nós não podemos nos esquecer disto, que nós estamos caminhando para os céus, para o nosso repouso eterno, aquele que o Filho de Deus, com a sua própria vida na cruz, comprou para nós. Ele comprou uma nova vida para nós. Ele, com a sua própria vida, Ele comprou uma nova vida para nós. Ele é a nossa vida. Ele nos comprou para Ele. Nós somos dele. E a moeda que Ele usou para nos comprar, para nos resgatar das garras de Satanás, foi a sua própria vida. Ele fez tudo isto porque Ele nos amou. Ele fez tudo isto porque Ele viu, como nós lemos no livro de Mateus, que Ele teve compaixão das pessoas que andavam como se fossem ovelhas que não tinha pastor. Isto Ele demonstrou o quê? Zelo, amor e desejo de cuidar de nós. Olhando para os seus contemporâneos e vendo que eles estavam vivendo como se fosse um rebanho que não tinha pastor, Ele compadeceu-se deles e de nós e tomou a sua cruz e foi até o Calvário, morrendo lá em nosso lugar, para que nós não fosse mais um rebanho desamparado, para que nós não continuássemos sendo pessoas perambulando pela vida como se não tivesse alguém por nós. Era assim que era a nossa vida. Não tínhamos fé, não tínhamos confiança, não tinha esperança nenhuma. Mas Cristo entrou na nossa vida e mudou a nossa história, nos dando esperança e dizendo para nós que Ele é o bom pastor, que deu a sua vida pela nossa vida. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Ele falou isto e Ele cumpriu isto, porque de fato Ele deu a sua vida. Ele não negou a sua própria vida. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos olhar para o futuro e olhar com perspectiva boa de que as aflições que nós passamos por elas no momento, no presente, são coisas
que não vai nos deixar, que não irão nos deixar assustados. As lutas que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos hoje, ou as incertezas, não vai nos assustar. Isso não pode nos assustar, porque nós temos o empenho da palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que porque Ele está conosco, nós não precisamos ter medo. Você não precisa ter medo, não precisa entrar em desespero, não precisa também entrar em depressão, não precisa entrar em falência, porque o ser humano, ele está entrando em falência, porque ele não está depositando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não está depositando a sua confiança no Senhor Jesus. Ele não está conseguindo entender que o que ele veio fazer foi nos resgatar e cuidar de nós, como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele veio para fazer isso, ele fez isso, ele veio e resolveu a nossa vida. Ele não veio, morreu na cruz para depois voltar para resolver a nossa vida. Ele morreu na cruz resolvendo a nossa vida. Tanto é que ele, ao conversar com Nicodemos, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer é não apodrecer e ter a vida eterna. Isso é algo que nos coloca numa posição de confiança total nele. Confiança total no Senhor Jesus. Tendo confiança total nele, nós podemos caminhar firmemente, dando passos firmes, mesmo que o cenário não seja favorável a nós, mesmo que as dificuldades estejam aí, mesmo que os problemas estejam aí, mas nós podemos caminhar passos firmes, passos que nos conduza para um futuro de glória, reinar com Cristo. É claro que a cada dia da nossa vida é decisivo para nós. O modo que você vai conduzir o seu dia, o modo que eu vou me conduzir no meu dia, é decisivo para mim. Porque em um desses dias o diabo, Satanás, o diabo que é o tentador, Satanás o adversário, que é o mesmo ser, ele pode armar uma cilada para nós, com o único objetivo de nos afastar de Cristo, de nos tirar do caminho certo, de nos tirar do propósito certo, o propósito determinado por Deus. Muitos estão caindo nos enganos que o maligno tem preparado. Nós não podemos deixar que isto aconteça conosco, porque a nossa redenção, ela está bem próxima, pelo que nós estamos vendo acontecer, pelos sinais que nós estamos presenciando, pelo comportamento do ser humano com esta falta de amor. Isso mostra que é aquilo que Jesus falou, o amor se esfriará de quase todos. Então esse sinal, essa evidência do amor ter esfriado nos corações das pessoas, isto nos coloca de frente com a profecia do Senhor Jesus, que essas coisas estariam acontecendo. Isso coloca, na verdade, isso nos coloca inseridos, isso nos coloca na profecia. Nós estamos, na verdade, nesta profecia. O amor esfriará de quase todos. Então, nós já estamos vendo isso acontecer. Isso significa que nós estamos no cenário da profecia, do amor esfriar nos corações de quase todos. E quem foi o agente que provocou isto? Que levou o amor a esfriar nos corações das pessoas? É claro, primeira coisa, o próprio ser humano, com o seu distanciamento de Deus, com o seu afastamento de Deus, e afastou de Deus, automaticamente aproximou de Satanás. E aproximar de Satanás é um perigo, porque a oferta dele é o que? É roubo, morte, destruição e abandono da fé, e se tornar inimigo de Deus. Por que ele faz todo esse empenho? Por que ele trabalha com tanto empenho?
para poder levar as pessoas a enfraquecerem espiritualmente, a perder o vínculo com Deus, a esquecer que Jesus Cristo resolveu o nosso problema, definiu a nossa vida e nos posicionou para os céus. Indo para os céus, como Paulo nos chama de cartas seladas, fomos selados pelo Espírito, selados pelo Senhor, selados com o selo do Espírito, como se fosse uma carta endereçada para os céus, cartas vivas, endereçadas para os céus. Então nós estamos indo para os céus. É claro que nesta caminhada para os céus, o adversário fará de tudo. Por quê? Porque ainda estamos vivendo no mundo que jaz no maligno. Nós não fomos tirados da terra. Nós não vivemos no sistema governado por Satanás, sujeitando ao comando dele, que constitui-se inimigo de Deus e leva as pessoas também a se comportarem como inimigas de Deus. Esse sistema não domina sobre nós. Você não é dominado, você não é dominada, nós não somos dominados pelo sistema mundano, o sistema do mundo, o sistema de Satanás, mas nós estamos aqui no mundo, nós estamos aqui na terra. Lembra da oração de Jesus, falando para o Pai? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Então nós ainda estamos aqui no mundo. E é aqui no mundo que nós precisamos tomar todo o cuidado necessário, porque é exatamente aqui no mundo, enquanto nós estamos na nossa peregrinação, caminhando para a eternidade, é exatamente aqui que o inimigo vai armar as suas ciladas para nos tirar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Se ele fez isso com o próprio Jesus Cristo, quando mostrou para ele a glória do mundo e disse para ele: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Ele estava ali fazendo o quê? Querendo tirar Jesus Cristo do caminho eterno, da eternidade. E se ele tentou o Filho de Deus, é claro que ele vai nos tentar também. E se Deus não poupou nem o Senhor Jesus de passar pela tentação, de passar por esse período de tentação, se Deus não o poupou, ele não vai nos poupar também. Ele não vai nos poupar exatamente porque o objetivo de Deus é construir em nós o caráter do Senhor Jesus, para que nós cheguemos à estatura dele, à estatura do Filho de Deus. Ou seja, tem um plano muito glorioso. Tem um plano perfeito, elaborado nos céus, para as nossas vidas. Um plano que o próprio Deus elaborou. Um plano em que ele nos coloca triunfantes. Triunfantes na pessoa do Senhor Jesus. Paulo também diz, né? Graças a Deus que nos conduz em triunfo, dia após dia, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Deus nos conduz em triunfo. Dia após dia, é um dia por vez, mas dia após dia ele está nos conduzindo em triunfo por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas nós somos tentados a pensar que isso não está acontecendo. Nós somos tentados a pensar que Deus nos jogou no olho do furacão e nos deixou aí para nós nos virarmos com a nossa própria capacidade. O diabo tenta nos levar a pensar desta maneira, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou no meio da dificuldade, no olho do furacão, e agora se vira, como se ele estivesse dizendo: agora se vira, ó, você se vira. Nada disto. Jesus falou: eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós somos tentados a pensar que nós estamos sozinhos. Por quê? Porque às vezes nós oramos pedindo a Deus a provisão financeira para nossas finanças e a provisão não vem. Às vezes nós oramos pedindo a Deus para nos ajudar a pagar a dívida e nós não conseguimos pagar a dívida do jeito que nós estamos precisando. Às vezes nós oramos pedindo ao Pai que Ele nos cure da doença, da enfermidade que está
causando dores, causando sofrimento físico, causando aflição física na nossa vida. E aquela enfermidade não é curada. Às vezes nós oramos pedindo a Deus para Ele resolver o nosso problema familiar. E o problema familiar não é resolvido. E assim, várias situações difíceis permanecem, mesmo nós sendo da fé, mesmo nós servindo a Cristo, mesmo nós guardando a palavra de Deus em nossos corações. E os problemas continuam. E o que eu vou fazer diante disto? Eu vou sustentar a minha fé. Vou fazer igual o Abacuque falou. Olha, quando eu leio isso aqui, quando eu leio as palavras de Abacuque, diante da realidade que ele estava vivendo, diante do problema que ele estava vivendo, a coisa não estava boa, porque os filhos de Judá, os filhos de Israel, os filhos de Judá haviam deixado de lado a prática das coisas corretas, das coisas que Deus ordenou para eles praticarem. Eles deixaram de praticar a justiça, eles deixaram de praticar a verdade, eles deixaram de praticar o bem e começaram a viver uma vida mundana, uma vida influenciada pelo sistema satânico, diabólico. E eles então praticavam tudo enquanto era tipo de violência. Quando você lê o livro de Abacuque, você vai ver que o Abacuque ele fica indignado, ele fica revoltado com a situação. Ele se esforçava para poder ser justo diante de Deus, cumprindo com a lei do Senhor. Mas o que acontece? Ele vê o quê? Ele vê as pessoas desviando do caminho do Senhor. Ele vê as pessoas abandonando o caminho do Senhor. Ele vê os filhos de Judá fazendo o que eles não deveriam fazer. E ele então fica revoltado com aquilo e pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então havia uma complicação generalizada naquela sociedade. E aquilo assustava o profeta, aquilo deixava revoltado com aquela situação, dava-se a impressão que eles haviam sido abandonados por Deus. Ele mesmo, humanamente falando aqui, se você parar um pouquinho e analisar, ele pessoalmente falando como um ser humano que tinha a sua fé, o seu temor a Deus e o seu respeito à lei dada por Moisés, dada por Deus através de Moisés, e ele procurava fazer o que era correto, quando que os seus contemporâneos, a começar pelos sacerdotes que deveriam ser o exemplo, eles estavam fazendo tudo errado. E aquilo causou uma insegurança, uma incerteza, ou seja, ele havia perdido a esperança de que aquele povo se arrependeria dos seus pecados, se converteria dos seus maus caminhos e passaria a praticar a justiça. Isso, é claro, que gerava no coração dele incerteza, como o cenário que nós estamos inseridos. A corrupção dos nossos políticos, dos nossos governantes, a violência espalhada pelas ruas da cidade, a violência doméstica, a apostasia, o abandono da fé, o esfriar do amor, a negligência em relação à fé, tudo isso faz o quê? Faz a pessoa se sentir insegura. O Abacuque fala: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não escuta? Dava-se a impressão que ele havia sido abandonado por Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de pessoas que haviam perdido o respeito a Deus, o temor a Deus, que não amava o Senhor, e ele se via ali como sendo o quê? Uma pessoa abandonada, como se Deus tivesse abandonado todo mundo, inclusive ele que estava guardando a sua fé.
Mas como Deus, ele faz as coisas certas e às vezes nós é que não entendemos a maneira de Deus agir, o próprio Abacuque, ele compreende que ele precisaria olhar para Deus sem deixar que a ação dos seus contemporâneos estragasse, destruísse a sua vida com Deus. Então a ação dos seus contemporâneos, que havia perdido o temor, o respeito, que não zelava mais pela lei, a corrupção que havia no meio deles, isso não poderia de maneira nenhuma mudar o comportamento do Abacuque em relação a Deus. Ele tinha que saber como conduzir-se no meio daquela situação, para que ele não viesse também ser uma daquelas pessoas que só faziam mal. Então, quando a gente, na conclusão do livro de Abacuque, no capítulo 3 e no verso de número 17, depois de Deus ter respondido a ele, falado para ele, mostrado para ele e dito para ele também que o justo viveria da sua fé. Então, era questão pessoal, o justo viverá da sua fé. Era algo pessoal. A pessoa que era justa, ela tinha que zelar pela sua fé. Isso é maravilhoso, porque ele decide assim, ó, eu vou me colocar, no capítulo 2 ele fala, eu vou me colocar na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então a dureza de coração dos seus contemporâneos, o desvio de conduta do povo de Judá, o desvio de conduta dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas e dos demais que tinham responsabilidade de levar as pessoas a guardarem a lei. O desrespeito dessas pessoas em relação a Deus não interferiu na vida pessoal do Abacuque. Porque ele não deixou que isso acontecesse, ele tomou uma posição, com a posição, eu por-me-ei na minha torre de vigia, eu colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Ou seja, ele entrou em ação, ele começou a agir, por-me-ei em que lugar? Na minha torre de vigia. Ele conseguia conservar a sua vida. Mesmo que os outros ali estivessem desviados de Deus, desviados da lei do Senhor, abandonando o caminho do Senhor, ele estava em ação na fé. Ele estava em ação na obediência. Ele estava em ação em preservar o amor de Deus em seu coração. Ele estava em ação para conservar o amor no seu coração, para que ele não fosse também condenado com as pessoas que estavam sendo injustas. Ele conseguiu separar as coisas, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei, tudo em ação no presente, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele não desistiu de ser correto, ele não desistiu de ser justo, ele não desistiu de ser santo, ele não desistiu de guardar a lei de Deus, porque as outras pessoas haviam deixado tudo isso de lado. Ele entendeu que a vida dele com Deus era algo pessoal. E ele tinha que ter esta postura, o mesmo que Deus espera de nós, o mesmo que o Senhor Jesus espera de nós, que nós guardemos a nossa fé. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, ele mostra qual é o futuro daquele que nos induz ao erro, que nos induz ao pecado. Quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 16 e no verso de número 19 e 20, o apóstolo Paulo ele fala da seguinte maneira: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais simples
Sejais de que maneira? Primeiro eu quero que vocês sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então isso deveria ser uma postura pessoal de cada membro da igreja de Roma. Eles deveriam se esforçarem para continuar na obediência, para continuar na fidelidade, para continuar no amor de Deus. E aí a exortação de Paulo para eles: quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eu volto lá no Abacuque, quando ele fala, né, diante da situação que o povo havia criado, diante da conduta daquele povo, qual que era o problema? O problema seria o quê? Que o cativeiro realmente não tinha escapatória, não tinha como escapar do cativeiro da Babilônia. Mas tudo bem, e o que eu vou fazer se o cativeiro vem? Como é que eu vou me comportar? Eu vou me comportar de maneira que eu corresponda com aquilo que Deus espera da minha vida. E o que Deus esperava da vida dele? Deus esperava da vida dele que ele guardasse o seu coração em integridade diante de Deus. O que Deus espera de mim e de você? Nós que estamos aí presenciando todas essas coisas desagradáveis, nós que estamos vendo aí muitas pessoas que não estão tendo o zelo com as coisas de Deus, que não estão tendo zelo com a palavra de Deus, que não estão guardando a fidelidade ao Senhor, que estão tratando as coisas de Deus de qualquer jeito, que estão vivendo como se não tivesse mais aquele zelo da santidade, como Jesus foi bem definido, né, com os seus discípulos, dizendo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Para eles chegar à perfeição, eles tinham que guardar o quê? A vida em santidade para o Senhor, né? E quando eu penso na questão do Abacuque, no meio daquelas pessoas que não tinha mais zelo com a santidade, que não tinha zelo com as coisas que Deus queria deles, da obediência deles, e vendo que o mal estava para acontecer, ou já estava chegando, né? O mal já estava chegando, ele toma uma decisão importantíssima para a sua vida. Qual que é a decisão que o Abacuque toma? A decisão que o Abacuque toma é de ser fiel a Deus, de guardar a sua fé em Deus. Então você, quando lê no Abacuque capítulo 3 e no verso de número 17, aí quando ele já vê a tragédia a tragédia que estava sendo anunciada, mas agora a tragédia já estava o quê? Ela já estava indo para se consumar, para se tornar uma realidade difícil na vida daquela nação. E ele então, qual que é a postura que ele assume? Como um homem de Deus, como um fiel do Senhor, como um conhecedor da verdade divina, a postura que ele assume é: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, miséria total, tá? Nos currais não haja gado. Verso 18 de Abacuque 3: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, era Deus quem ia garantir o futuro dele. Era Deus quem ia sustentá-lo no meio dessa situação complicada, de miséria, de pobreza, de falta de ovelha no curral, de falta de gado, de falta de alimento, de falta de tudo. Então ele tinha que conservar a sua fé, a sua conduta de homem de Deus, para que ele fosse o quê? Para que ele fosse amparado por Deus nesse tempo difícil que estaria vindo, que estaria chegando, que já estava para chegar sobre eles. Quando Paulo fala aqui em Romanos, para a igreja de Romanos, que como ele os exortam a ser de que maneira? Os exortam a ser pessoas que sabiam para onde estavam indo, quem elas eram, de onde tinham vindo,
de onde elas haviam nascido, nasceram de novo, nasceram de Cristo, nasceram da cruz, estavam caminhando para os céus, estavam indo para a eternidade. E então eles precisavam guardar as suas vidas. Aí Paulo os exortam a ser o quê? Primeiro, que eles fossem sábios para praticarem o bem. Não ser espertos, como muitos dizem, que o mundo é dos espertos. Não, eles deveriam ser sábios para praticar o bem e serem simples para praticar o mal. Isto é, eu não devo ocupar o meu tempo com o mal, eu devo ocupar o meu tempo na prática do bem. E aí ele mostra, né, o futuro daquele que nos incentivam a viver contrário aos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Aí aqui em Romanos, no capítulo 16 e no verso de número 20, é mostrado para nós o futuro de Satanás. E olha qual que é o futuro de Satanás. O futuro de Satanás aqui no verso de número 20, de Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, o Deus da paz, o mesmo Deus invocado por Abacuque. Quando aquelas pessoas haviam afastado do caminho do Senhor, o mesmo Deus que prometia ali, no Antigo Testamento, na época do cativeiro babilônico para a nação de Judá, o mesmo Deus que prometia puni-los com o cativeiro, mas depois restaurando, trazendo de volta os que escapassem do cativeiro para a terra de Judá novamente. Esse mesmo Deus que falou com Abacuque naqueles dias, e que agora fala com o Paulo, dando a ele uma orientação para ele passar para a igreja em Roma, que como eles deveriam se procederem para quê? Para que esse adversário, Satanás, que está condenado ou preservado para ser esmagado debaixo dos nossos pés, como eles deveriam conduzir as suas vidas. Que esse ser maldito, que é Satanás, cujo futuro dele é ser esmagado, a serpente lá do Éden, que tem como objetivo roubar, matar e destruir e afastar as pessoas de Deus. O futuro desse inimigo é ser esmagado debaixo dos nossos pés pelo Deus da paz, que nos chamou à vida no seu Filho Jesus Cristo. O mesmo que andando, após ter sido batizado por João, andando nas regiões lá da Judéia, da Galileia, ele via as pessoas como se fosse o quê? Um rebanho de ovelhas que não tinha pastor. E ele se compadeceu delas. Ele se compadeceu daquelas pessoas porque elas estavam vivendo como ovelhas que não tinha pastor. Aí ele se põe dizendo: pois eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Mais ainda, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta do aprisco, eu sou. Então ele fez tudo isso por nós para quê? Para que nós guardássemos a nossa vida para Deus, para que nós vigiássemos, para que o amor não viesse esfriar nos nossos corações e para que nós, ao lidar com a influência de Satanás, nós lidássemos com ele, com a sua influência, dizendo: Satanás, em nome do Senhor Jesus, em breve, citando aqui a palavra de Deus, Satanás, em nome do Senhor Jesus, em breve, o Deus da paz a quem eu sirvo te esmagará debaixo dos meus pés. Em breve Deus fará isto. Quando Paulo escreveu isso aqui, eles estavam passando por uma prova terrível. Paulo estava até preso lá em Roma. E eles estavam passando por dificuldades terríveis. A igreja estava sendo perseguida porque foi quando levantou a perseguição contra a igreja, de uma maneira assim generalizada. Ninguém escapava da perseguição, que culminou com a loucura de Nero e outros imperadores romanos.
E eles estavam passando por um momento muito difícil, mas o momento difícil não os remetiam para se tornarem pessoas infiéis a Deus, pelo contrário. Eles se aproximavam mais de Deus com a esperança que, se eles fossem fiéis, como Jesus Cristo falou, ser fiel até a morte. É claro que o Paulo não tinha essas palavras de Jesus Cristo para poder citar para eles, porque o Apocalipse ainda não havia sido escrito. O Apocalipse foi escrito anos depois. Não havia nem, ele não tinha as palavras de Jesus Cristo para a sua igreja em Apocalipse, porque o Apocalipse não havia sido escrito, mas ele tinha o próprio Senhor Jesus, que quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, Jesus aparece para Paulo e fala para ele assim, que era para ele poder ter bom ânimo, ter ânimo, porque ele tinha propósito para a vida dele, que ele não era para ele ter medo, que ele deveria ter bom ânimo, né? É muito interessante a gente lembrar disso, porque a situação não estava boa para o Paulo. Ele estava preso, ele estava acusado de crimes políticos, de sedição ou coisa desse tipo, e isto naquele regime terrível, o regime autoritário dos romanos, que não tinha compaixão de ninguém. Ele sabia que isto representava o quê? Uma condenação de morte. Mas mesmo assim, quando ele estava preso, quando ele estava sendo levado para Roma, o Senhor Jesus aparece para ele, fala para ele que ele não deveria ter medo. Ele não deveria ter medo. Não deveria ter medo, por quê? Porque ainda havia muitas pessoas lá naquele local que precisaria ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. E o Paulo seria o instrumento que o Senhor usaria para evangelizar aquelas pessoas. Então, Deus fala para ele. E quando ele estava também em Corinto, Jesus aparece para ele e fala para ele poder não ter medo, para ele prosseguir sem medo, para ele seguir em frente. As coisas não estavam boas para ele. As coisas não estavam facilitadas para ele, porque o diabo estava fazendo de tudo para tirá-lo da presença do Senhor. Mas ele entendeu qual que era o futuro de Satanás. O futuro de Satanás era ser esmagado debaixo dos pés de Paulo e debaixo dos nossos pés. Então ele não temeu Satanás, ele não temeu o que as pessoas poderiam fazer com a sua vida. Por quê? Porque ele sabia em quem estava crendo. Quando eu leio aqui em Atos, no capítulo 18 e no verso de número 9, Atos 18, 9, está escrito: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nesta época ele estava lá em Corinto, estava lá fazendo a obra de Deus, e Satanás estava lutando para poder destruí-lo. E às vezes, quando o inimigo luta contra nós, colocando uma dificuldade que nós não conseguimos resolver, ou levantando uma perseguição contra a nossa vida, nós somos tentados a negar a nossa fé. Mas aí, quais são as atitudes que devemos ter? Primeira atitude, uma postura firme. Como foi a postura do Abacuque, como foi a postura de Jesus Cristo quando Satanás falou para ele: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Qual foi a postura de Jesus Cristo? Arreda-te, Satanás, arreda-te, porque o Senhor teu Deus adorarás, somente a ele darás culto. Qual foi a postura do Abacuque? Ainda que a figueira minta, ainda que não haja ovelha nos currais, ainda que não haja gado, ainda que não haja mantimento no campo, mesmo assim eu vou confiar no Senhor. Mesmo assim eu vou guardar a minha confiança em Deus. Ainda que o amor esfrie no coração de quase todas as pessoas, e isso por influência de Satanás, qual que deve ser a minha conduta? A minha conduta é ser firme e forte no Senhor, dizendo que em breve o Deus da paz, de uma vez por toda, debaixo dos meus pés, ele vai esmagar Satanás. Eu tenho que ter essa postura.
Eu tenho que guardar isso no meu coração, o poder que Deus tem reservado para que através de nós Ele massacre Satanás, massacre os demônios, massacre, esmagar é massacrar, debaixo dos nossos pés. Então o futuro de Satanás é ser esmagado debaixo dos nossos pés. Sendo assim, eu tenho que me aproximar de Deus e guardar a fé no meu coração e guardar a minha consciência no Senhor de que as lutas que eu enfrento, as incertezas do meu dia a dia, a tentação que o diabo tenta fazer para me levar ao abandono da fé, tudo isso são circunstâncias que vai passar, mas eu tenho que conservar a minha vida com Deus. Eu tenho que ter firmeza no meu coração. Se você não tiver firmeza na sua fé, o inimigo arma cilada e você cai na cilada. Se eu não tiver firmeza na fé, o inimigo arma cilada e eu caio na cilada. Mas se eu tiver firmeza na fé, eu vou resisti-lo, como o Tiago falou, chegai-vos a Deus, Deus chegará até vós, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então a única coisa que resta para Satanás é ele fugir de nós. E o que me resta? Eu guardar a minha fé. Eu guardar a minha consciência com Deus, eu ter convicção de que Deus está no controle de qualquer situação. Você pode ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus no controle de toda situação, de qualquer situação complicada, Deus estava ali presente, tendo controle daquela situação. Mesmo que alguém passasse por situações terríveis que culminasse com a morte, mas tudo aquilo era conforme os propósitos de Deus. Se ele não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo, ele não vai nos poupar também de passar pelas provas, mas ele vai nos guardar de sermos vencidos pelo mal. É isto que Jesus pediu para ele. Eu não peço, Senhor, que os tires do mundo, mas eu te peço que os livre do mal. Então você pode ter certeza, assim como Deus guardou o Abacuque, assim como Deus guardou o Senhor Jesus, assim como Deus guardou o apóstolo Paulo, até que completasse os dias dele sobre a face da terra, com a convicção que em breve o Deus da paz estaria esmagando de uma vez por todas Satanás debaixo dos pés dele. Essa convicção o levou a marchar firme, confiante de que Deus estava no comando, Deus estava dirigindo a vida dele e qualquer acontecimento seria para a glória do nome do Senhor. Então a Deus toda a glória, que nós guardemos o nosso coração firme como esses homens guardaram os seus, que nós guardemos a nossa mente no amor de Deus, que nós guardemos a nossa fé e não venhamos abraçar aí as sugestões de Satanás, que você não venha abraçar, que eu não venha abraçar o estilo de vida oferecido pelo diabo, mas que nós venhamos a guardar as nossas vidas no amor de Deus, na certeza que em breve, coisa boa, em breve, o Deus da paz, de uma vez por todas, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A Deus toda a glória. Enquanto esse dia não chega, que você e eu, nós guardemos a nossa fé, a nossa esperança e o amor, o nosso amor, o amor que foi posto no nosso coração. Eu tenho amor, você tem amor, nós temos Deus, Ele é amor. Então que nós guardemos o amor em nossos corações, que nós guardemos os nossos corações no Senhor, para que nós venhamos ver esse dia maravilhoso em que o Deus da paz esmagará de uma vez por todas Satanás debaixo dos nossos pés. E aí sim, será só alegria. Mas enquanto esse tempo não chega, é batalha. Mas nela nós somos mais que vencedores. Amado Deus, louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra fiel nos coloca na posição de pessoas abençoadas, pessoas que passaram da morte para a vida, porque acreditaram em Jesus Cristo, porque receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós somos estas pessoas que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós somos as pessoas
que depositamos a nossa total confiança no Senhor. Nós somos as pessoas que enfrentamos lutas e dificuldades, mas conservamos firmes a nossa fé no Senhor. Nós somos os teus filhos amados, que temos prazer em guardar em nossos corações a tua palavra verdadeira. Meu Deus onisciente, onipotente, onipresente, que o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, abençoa esta pessoa, abençoa este lar, abençoa esta família, guarda, meu Deus, esta vida, guarda no amor, guarda na santidade, guarda na verdade, guarda na justiça, e que Satanás não tenha poder de tirá-la do caminho do Senhor, que ele não venha com as suas artimanhas afastá-la da presença do Senhor, mas que Satanás seja repreendido em nome do nosso Senhor Jesus, que os demônios sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, que toda armadilha armada por ele, seja ela destruída, todas sejam destruídas em nome do Senhor Jesus, e que a fé seja conservada neste coração, e que a esperança seja conservada nesta vida, que ela olhe firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, que o Senhor nos ajude a olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo, não meu Deus, vacilando, porque a situação está difícil, mas tendo certeza que em breve, meu Deus, esta situação complicada vai passar, porque o Senhor já está agindo em nosso favor. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nós temos esta convicção na nossa alma. Que o Senhor tome, ó Pai das luzes, tome o controle total dos pensamentos, dos sentimentos, meu Deus, do teu filho e da tua filha, e que eles sejam conservados no amor do Senhor. Que eles sejam conservados, meu Deus, na certeza de que o melhor do Senhor está reservado para nós. Em nome do nosso Senhor Jesus, com alegria na nossa alma e no nosso coração, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos certeza que o Senhor será conosco até o fim. E que em nome do Senhor Jesus, esta certeza permaneça na nossa alma. E que tudo acabe bem. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te pedimos isto e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, meu Pai celestial, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem? Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. E se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, fale para elas confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor, eles vencem o mundo, e os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles ficam firmes para sempre. É Deus que falou e Ele é fiel para poder cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.